Jesus, certa vez, se depara com um homem mudo. E a Bíblia fala que esse homem era possesso por um espírito maligno. E esse problema, essa enfermidade era causada por esse espírito maligno na vida dele. Era um espírito de enfermidade. Olha o que diz o texto em São Lucas, capítulo 11, versículo 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão com aquele acontecimento. Mas alguns deles diziam: Jesus expulsa os demônios com o poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Olha que coisa interessante. Um homem sofrendo nas garras do diabo, porque é isso que o diabo faz com o homem. Quando ele consegue entrar na vida daquele homem, daquela mulher, ele faz um caos naquela vida, ele destrói aquela pessoa, ele faz aquela pessoa sofrer, chorar, se desesperar. E aqui Jesus, orando por esse homem, quando Jesus expulsa o demônio sai daquele homem, imediatamente o homem passou a falar. Foi um grande milagre que aconteceu quando Jesus expulsou aquele espírito que tanto infelicitava a vida daquele homem. Quando aquele demônio saiu, o homem voltou a falar perfeitamente. Era algo de extraordinário, um milagre que ali aconteceu. Mas os críticos começaram a dizer: ele expulsa demônio pelo poder de Beelzebu, pelo poder do maioral dos infernos. E Jesus fala assim: não. Como um demônio pode expulsar um demônio? Toda a casa dividida não permanece. E então Jesus ali dizendo: se eu estou expulsando com o dedo de Deus, com o poder de Deus, é porque chegou a vós o reino dos céus, o reino de Deus chegou para vocês. Mas o coração daqueles homens estava endurecido e eles não quiseram dar crédito à palavra de Deus. Por isso que as Escrituras dizem: se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Jesus sempre está à porta batendo, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo, e ali eu farei morada. Então a pessoa, ela precisa abrir o seu coração para receber Jesus, porque o reino de Deus é gozo, paz e alegria, e é isso que a pessoa tem quando ela tem Jesus. Ela conhece o que é alegria, o que é felicidade, o que é paz. Mas Jesus continua ensinando que quando ele expulsa o demônio de uma pessoa, a pessoa fica liberta. Quando a pessoa chega, recebe uma oração e o espírito maligno sai dela, Jesus faz uma obra de libertação. A pessoa é liberta daquelas correntes que prendiam, daqueles demônios que tanto a faziam sofrer, e a pessoa experimenta uma libertação, experimenta algo bom, algo que a faz alegre, porque todo aquele peso, aquele sofrimento, aquela dor, ela vai embora. E a pessoa então, ela sente aquele alívio, ela sente aquela coisa gostosa de estar livre das garras do diabo. Mas se essa pessoa, que agora ficou liberta, ela continua caminhando sem receber Jesus na sua vida, seu coração fica uma casa de porta aberta. E a Bíblia diz que o diabo,
é o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando oportunidade para nos tragar. E Jesus diz aqui no capítulo 11 de São Lucas, no versículo 24, que quando o espírito imundo sai, ele anda por lugares áridos. E não achando lugar, ele diz: vou voltar para a minha antiga casa. E quando ele chega e vê aquela casa limpa, aquela casa de porta aberta, e vê aquele coração vazio, ele volta e traz consigo 7 espíritos piores. E o estado daquela pessoa será muito pior. Porque ela teve a oportunidade, foi liberta, podia ter abraçado Jesus, mas continuou a sua vida sem querer saber de Deus. E naturalmente o diabo volta e acha aquela casa aberta, aquela casa limpa, porque é isso que Jesus faz. Jesus limpa o coração quando ele liberta a pessoa, mas o coração está vazio. E então o diabo volta, Satanás volta com outros 7 espíritos, e aquela pessoa continua sofrendo e vai sofrer mais ainda. Mas, amados, há muitas pessoas que são libertas por Jesus e acreditam em Jesus e até confessam seus pecados, abandonam, mas ela não tem uma preocupação de conhecer mais. Ela recebeu Jesus, ela está crendo em Jesus, mas ela não tem aquela preocupação de adorar, de estar na igreja, de servir a Deus, de conhecer mais a Deus. E naturalmente, fica com o coração vazio. Você se lembra de que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 18? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então a pessoa que agora conhece Jesus, ela precisa encher o seu coração com o Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito. O seu coração não pode ficar vazio. É conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É desejar mais. É conhecer mais a palavra. É adorar a Deus, é orar. É andar na presença de Deus, ser cheios do Espírito. Seu coração não pode ficar vazio. Seu coração precisa ser cheio do Espírito Santo. Então, quando a pessoa é liberta por Jesus, o demônio sai e ela crê em Jesus. E aquele momento é maravilhoso, porque a sua vida muda, seus pecados são perdoados. E ela agora está sentindo leve, gostoso, teve encontro com Jesus. Mas ela precisa ter essa preocupação de ser cheia do Espírito Santo. Seu coração não pode ficar vazio. Ora, há muitas pessoas que vêm à igreja, são libertas, mas ela continua enchendo o seu coração com as coisas desse mundo, com as músicas do mundo, vendo tantas coisas, tantas imagens na internet, muitas vezes imoralidade, pornografia, coisas que não edificam. O seu coração, no lugar de se encher de Deus, se enche de coisas fúteis. Então, é importante a pessoa se encher do Espírito Santo, ser cheia da graça de Deus, do óleo do Espírito, ter o seu coração cheio, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é alegre, ela é feliz, ela tem paz, ela tem domínio próprio, ela sabe andar na presença de Deus. Então é importante você que crê em Jesus, você que abriu seu coração, que sabe que Jesus perdoou os seus pecados, que Jesus limpou o seu coração, que o seu nome foi escrito no livro da vida,
Seu coração não pode ficar ali vazio, não. Precisa ser cheio. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Quando ele fala, não vos embriagueis com vinho, sim, a bebida é condenada pela palavra de Deus, né? Mas tem o vinho da contenda, o vinho da indiferença, o vinho de tanta coisa que a pessoa pode se embriagar, né? Se embriaga com novela, se embriaga com conversa que não edifica, se embriaga com tantas coisas do mundo. Ela está embriagada no Espírito, cheia do Espírito, cheia da graça de Deus, porque a pessoa com o seu coração cheio, ela vai contagiar a outra, ela vai levar Jesus ao conhecimento de quem não conhece. É isso que nós precisamos, abrir o nosso entendimento e saber, enchei-vos do Espírito, enchei-vos desse mundo, não se conformar com esse mundo, mas ter a nossa mente transformada pelo conhecimento de Deus. Então, gente, o nosso coração não pode ficar vazio, precisa ser cheio, cheio do Espírito, cheio da unção, cheio da graça de Deus. E uma coisa é certa, quando você está cheio do Espírito Santo, aonde você chega é o perfume de Jesus que as pessoas sentem, as pessoas veem em você algo de Deus. Você é a carta escrita, conhecida, lida por todos. Ou seja, você é a luz do mundo, você é o sal da terra. A pessoa cheia do Espírito Santo, onde ela chega, ela faz diferença. É como o sal. Se você vai comer uma comida insonsa, ela não tem graça. Se põe um pouquinho de sal, tudo muda. E nós é que temperamos com a nossa presença, o ambiente que nós chegamos. Pode estar cheio de trevas, mas aonde a luz chega, as trevas desaparecem. Por esse motivo, o seu coração, o meu coração, o nosso coração, precisa ser cheio do Espírito Santo. E essa noite, Deus tem uma bênção para a nossa vida. Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus tem uma bênção para o seu lar. Mas você não pode sair daqui com o seu coração vazio. Você tem que sair daqui com o seu coração cheio, transbordando com a presença do Espírito Santo. E Ele está aqui entre nós. Ele está aqui. E esse Espírito Deus derrama sem medida. O próprio Jesus fala, se o homem que é mau, seu filho lhe pedir peixe, ele não vai lhe dar uma serpente. Se lhe pedir pão, não vai lhe dar pedra. E assim é o Pai. Se o filho pedir o Espírito Santo, se o filho pedir, Pai, eu quero ser cheio do Espírito Santo, com certeza o azeite vai sair do altar de Deus, vai encher o seu coração e vai transbordar a sua vida. E, consequentemente, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma fé que tem um poder extraordinário. Ela crê na palavra, e quando você crê na palavra, os milagres de Deus acontecem na sua vida. E nessa noite, eu sinto que Deus tem um milagre reservado para você. Eu sinto que milagres vão acontecer na sua vida. E se você crê, coloque-se em pé antes de nós dobrarmos o nosso joelho, porque a graça de Deus vai ser derramada com abundância sobre nós nessa noite.